Enem 2013, uma questão sobre forças intermoleculares, ligações intermoleculares. As fraldas descartáveis que contêm o polímero poliacrilato de sódio, mostrado aqui na figura 1, poliacrilato de sódio, são mais eficientes na retenção de água que as fraldas de pano convencionais, constituídas de fibras de celulose. Aqui a estrutura da celulose, estrutura 2. A maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação às fraldas de pano deve-se aqui. Então, veja bem, nessas fraldas descartáveis existe um polímero, veja que essa estrutura se repete N vezes, ó. Tudo isso aqui se repete N vezes, tudo isso que está dentro dos colchetes se repete N vezes, é um polímero chamado poliacrilato de sódio. Veja que ele tem um grupo funcional que é um sal orgânico, é um sal derivado de ácido carboxílico, é um carboxilato de sódio. Quando o bebê faz xixi, como no xixi tem a água, né? A água dissocia esse sal. Então, o carboxilato se separa do Na+. E aí, esse carboxilato, que é um ânion, ele vai formar interações muito fortes com as moléculas de água. Na água, o oxigênio é parcialmente negativo e os hidrogênios são parcialmente positivos. Por que, Alexandre, que os hidrogênios ficam parcialmente positivos e os oxigênios parcialmente negativos? Porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, como o oxigênio é mais eletronegativo, ele atrai os pares de elétrons da ligação para próximo deles, ele fica parcialmente negativo. Isso é uma letra grega delta minúscula. Então, entre o hidrogênio, que é parcialmente positivo, e o oxigênio, que é negativo, entre o hidrogênio, que é parcialmente positivo, e o oxigênio, que é negativo, forma-se uma ligação intermolecular mais forte do que as pontes de hidrogênio. Às vezes tem alunos que pensam que a ligação intermolecular mais forte são as pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, mas não é. Tem uma ligação intermolecular mais forte do que as pontes de hidrogênio, que são as ligações que se formam entre uma molécula polar, como a água, e um íon. Essa interação é chamada íon-dipolo. É uma interação chamada íon-dipolo. Ela tanto ocorre entre ânions e a água, como também entre cátions e a água. O Na+, também ele interage com a água. Só que não é mais o hidrogênio que interage com o Na+, porque cargas e sinais opostos se atraem. Veja que o hidrogênio parcialmente positivo formou uma interação intermolecular entre o oxigênio do ânion. Já entre o cátion, quem vai interagir com o cátion é o oxigênio da água. O hidrogênio é parcialmente positivo e o oxigênio é parcialmente negativo. Então, vai se formar entre o cátion e o oxigênio da água uma interação intermolecular mais forte do que a ponte de hidrogênio, chamada íon-dipolo. Por isso que essas fraldas descartáveis, elas absorvem tanta água, né? Se o bebê passar a noite toda urinando, quando é pela manhã, chega ele tá todo, a fralda está inchada, né? Quase o peso do bebê, né? Por quê? Por que ela consegue absorver tanta água? Porque ela tem ânions e cátions que formam com a água interações intermoleculares chamadas de íon-dipolo, que são muito mais fortes do que as pontes de hidrogênio. São as ligações intermoleculares ou interações intermoleculares mais fortes que existem. Já uma fralda de pano normal também absorve xixi, porque a fralda de pano normal ela é de celulose, né? A celulose é um polímero de glicose, né? Aqui, ó. Então tem vários grupos OH e vários oxigênios que também formariam, ó, não é interação íon-dipolo, são pontes de hidrogênio. Então, entre esse oxigênio da hidroxila, entre esse oxigênio
e a água, formam-se pontes de hidrogênio. Nós temos ali pontes de hidrogênio, que são interações intermoleculares também fortes. Então, é lógico que um pano também absorve bastante xixi, né? Mas hoje em dia tudo é moderno. As mães, os pais, né, usam em seus bebês fraldas descartáveis pela praticidade. É lógico que nós temos que nos preocupar com as questões ambientais. É importante que esses polímeros, eles sejam polímeros que possam depois sofrer reações e possam, assim, ser reintroduzidos no ambiente. Alguns desses polímeros podem sofrer hidrólise. Hoje em dia já existem até plásticos biodegradáveis, né? Então é importante que os polímeros usados nessas fraldas também passem a ser biodegradáveis, porque nós temos que nos preocupar com a praticidade. Cheirou, banhou o bebê, jogou a fralda fora, mas é importante que esses polímeros sejam biodegradáveis, porque alguns desses polímeros passam décadas, às vezes até séculos, para serem degradados e absorvidos pelo ambiente. Então, essa é uma questão ambiental que também é importante. Então, vamos lá. A maior eficiência dessas fraldas descartáveis é porque elas formam interações íon-dipolo com a água do xixi. Se deve a quê? Item A. As interações de polo-dipolo. Não é interações de polo-dipolo. É interações íon-dipolo. Já está errado o item A. Mais fortes entre o poliacrilato e a água. São interações íon-dipolo. Em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. Realmente, entre a celulose e a molécula de água, são ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio, mas o item A está errado. Item B, interações íon-íon. Interações íon-íon é a ligação iônica. Uma interação íon-íon mais forte entre o poliacrilato e a molécula de água. Não é uma interação íon-íon, porque a água não é um íon, é uma molécula polar e um íon. Por isso que ela é chamada de interação íon-dipolo. Já está errado, não é uma interação íon-íon entre o poliacrilato e a molécula de água. Do que em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e a molécula de água. Realmente, entre a celulose e a molécula de água, são interações do tipo pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Mas o item B é falso. Item C, ligações de hidrogênio mais fortes entre o poliacrilato e a água. Não são ligações de hidrogênio, não são pontes de hidrogênio, são interações íon-dipolo. Já está errada a letra C. Letra D, ligações de hidrogênio mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água em relação às interações de polo induzido entre a celulose e a molécula de água. Entre a celulose e a molécula de água não é dipolo induzido. Dipolo induzido é para entre moléculas apolares. Está errado o item D. E também não são ligações de hidrogênio entre o poliacrilato e as moléculas de água. São íon-dipolo. Item E. Interações íon-dipolo mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água em relação às ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. Correto. Então, por isso que as fraldas descartáveis absorvem muito mais água do que fraldas de pano, porque as interações que se formam entre as moléculas de água e o poliacrilato são interações íon-dipolo que são muito fortes. Então, muito mais moléculas de água vão ser absorvidas por esse polímero do que pela celulose, que também é um polímero, só que é um polímero natural. E o poliacrilato de sódio é um polímero sintético. Então, questão envolvendo dois tipos de interações intermoleculares muito importantes, as interações íon-dipolo e as ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio, e a gente marcou o item E de Eva.